Olá, tudo bem? Estamos no 8º dia dos 10 dias de oração e hoje é um tema muito importante, desafiador para cada um de nós. Um tema que envolve um relacionamento com Deus muito grande, muito profundo e confiança no poder de Deus para que Ele possa transformar a nossa vida e também nos moldar e administrar a nossa vida. Hoje o tema é saúde financeira. Vamos lá para alguns detalhes desse tema aqui, ó. Como estamos nos 8 dias de oração, então o primeiro ponto é pedir oração para que possamos honrar a Deus com o uso do dinheiro e ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E continuar orando pelos seus amigos de oração, né, que você colocou ali para você orar por eles, tá? Outro ponto, ação missionária. Faça algo por alguém que precise de ajuda. Você pode doar alimentos, roupas, remédios, materiais de higiene, limpeza. Convide seus amigos de oração para participar também. Começar a fazer o serviço pessoal de doação. Né? O nosso tema especial de hoje, o título, o verso especial de hoje é Provérbios 11:25, que diz assim, ó: a pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Quando você doa, quem mais recebe é você. Quando você ajuda, quem mais é ajudado é você. Essa é a bênção de Deus para nós, né? E olha esse texto aqui, ó. Certo dia, John Wesley, grande pregador, foi visitar um fazendeiro e por horas cavalgaram na fazenda, mas só viram uma mínima parte da fazenda, de tão grande que era a fazenda. No final do dia, eles se sentaram para o jantar, então o fazendeiro perguntou avidamente, assim, com muito entusiasmo: o que você achou de tudo que você viu hoje? O Eras respondeu: acho que você vai ter dificuldade em deixar tudo isso. Quando Deus nos pede para sermos fiéis em tudo o que temos e somos, Ele está tentando ensinar a entregar as coisas terrenas para sermos capazes de receber as riquezas eternas e infinitas do reino celestial. Então precisamos entregar a Deus o poder dos recursos usados para o bem. O dinheiro é um legado de Deus, nunca se esqueça disso. O dinheiro que nós ganhamos, a saúde que nós temos, a força que nós temos, a Bíblia diz que é Deus que nos dá. Não nos pertence para gastá-lo na satisfação do orgulho ou da ambição. Nas mãos dos filhos de Deus é alimento para o faminto, é roupa para quem não tem, é uma defesa para o oprimido, é um meio para restituir a saúde do enfermo e é o instrumento usado para a pregação do Evangelho. Se os recursos agora usados para a exibição fossem empregados sabiamente, a felicidade poderia ser levada a muitos corações. Consideremos a vida de Cristo. Estudemos seu caráter e sejamos participantes do seu espírito. A senhora White, né, ela diz que nós devemos estudar a vida de Cristo todos os dias, meditar 1 hora, da manjedoura ao Calvário. Quando você começar a fazer isso, você vai ver que preço altíssimo Jesus pagou por nós. Quem é Jesus? O Criador, o Deus eterno. E Ele deixou tudo, deixou o céu, deixou o trono, deixou os anjos que o adoravam para vir se rebaixar abaixo de servo para nos buscar e nos salvar. Então, por isso que é importante nós administrarmos os recursos que Deus nos dá. Ao perigo dos recursos usados para o mal. Uma das causas da debilidade física entre os seres humanos é o empenho da busca do dinheiro. Um desejo desmedido por riqueza, que não sobra mais tempo para nada. Alguns limitam a vida a acumular bens, sacrificando descanso, sono e conforto, e esse é o seu único objetivo, mas daqui ele não levará nada, nada, absolutamente nada. Corre atrás do dinheiro o tempo todo que não sobra tempo para viver, né? E diz aqui, ó, nenhuma moeda do seu tesouro pode ser levada por essa pessoa que obteve a um preço tão terrível. Olha quanto custou para ele ganhar o dinheiro. Dinheiro, palácios e roupas luxuosas não lhe servem de nada agora quando você perde a vida. Sua obra de vida é pior do que inútil. Independentemente de as posses de uma pessoa serem grandes ou pequenas, ela deve se lembrar de que apenas estão em nossa confiança, mas pertence a Deus. Deus colocou esses talentos em nossa mão, né, para que possamos glorificar o seu nome. Economia não precisa ser sinônimo de avareza.
Tem pessoas que economizam e é tão avarento que não consegue gastar dinheiro com ele mesmo, com nada, né? Muitos desprezam a economia, confundindo com a avareza e a mesquinhez. Mas é muito importante você ter um orçamento familiar, um orçamento financeiro, para que você gaste o dinheiro com sabedoria, sempre respeitando não gastar mais do que você recebe. E sempre respeitando o princípio que o primeiro dinheiro que entra já se separa, todo o dinheiro que entra separa os 10% para a causa de Deus e para as ofertas. A economia, porém, harmoniza-se com mais ampla liberalidade. Verdadeiramente, sem economia não pode existir real liberalidade. É preciso que poupemos a fim de que podemos doar. Ninguém pode exercitar verdadeira beneficência sem abnegação. Unicamente por uma vida de renúncia, estrita renúncia. Não gastar dinheiro desnecessário. Se você fizer, pegar o hábito de anotar tudo que você gasta durante 90 dias, seguir a tua vida do jeito que você está, anotar todos os seus gastos durante 90 dias, depois você pega todos os gastos anotados e você vai observar que boa parte dos seus valores que você custou tanto para você ganhar, deu tanto suor, tanta luta para ganhar, você gasta com coisas que não trouxe nenhum benefício para você e pior, prejuízos, com bebidas, com doces e outras coisas mais, né? Então, por causa do orgulho, da ambição, né, muitas coisas precisam ser expelidas no nosso coração. Os princípios mundanos, né, precisam ser expelidos no nosso coração. Precisamos cuidar com essa questão financeira. Nas paredes de nossa casa, nos quadros da mobília, devemos ler: recebam em casa os pobres, que estão desabrigados. Em nosso guarda-roupa, precisamos visualizar como se estivesse escrito pelo dedo de Deus a mensagem: doem roupas aos que não têm. Na sala de jantar, na mesa coberta de abundante alimento, devemos ver escrito: repartam sua comida com os famintos. Pessoal, olha como Deus nos orienta a viver a nossa vida. Como Deus nos orienta. Quantos recursos são gastos com artigos que são mero ídolos, coisas que absorvem os pensamentos? Tempo e energia que deveriam ser empregados para fins mais elevados. Quanto dinheiro é gasto com casas, móveis caros, prazeres egoístas, comidas luxuosas e nocivas, em prejudiciais, condescendência, com orgulho do próprio eu. Quanto é esbanjado em dádivas que não beneficiam ninguém, só atrapalha. E olha esse texto do livro Conselho sobre Mordomia, página 58. Esse aqui eu creio que seja um dos maiores desafios do cristão hoje, né? Deus pede aos que têm posses em terras e casas que as vendam para empregar o dinheiro onde for suprir a grande necessidade do campo missionário. Pessoal, nós estamos falando dessa teoria da prosperidade que as igrejas fazem hoje. Se você der um carro, você vai ganhar isso. Se você der isso, vai ganhar aquilo. Deus não trabalha com barganha. Você deve ser sócio e colaborador de Deus, se entregar a Deus. E quando você se entrega a Deus, hoje o Paulo ele fala que o sacrifício vivo hoje não é o cordeiro. O sacrifício vivo é você em cima do altar e todos os seus bens. E Deus vai lhe abençoar e Deus vai te usar a maneira de administrar de tal maneira que você possa beneficiar para a salvação de pessoas. O mundo está chegando no fim. E hoje ainda, de cada 3 pessoas que existem no mundo, 2 não conhecem quem é Jesus. Mas os recursos já estão em nossos bolsos. Basta a gente saber administrar corretamente. Diz esse texto aqui da Ciência do Bom Viver: quando somos tentados a nos queixar de que alguém disse ou fez, cultivemos a gratidão, o louvor a Deus, cultivemos a gratidão e o louvor a Deus. Liberdade, dependência. Olha só que texto interessante. Aqui está falando de Jesus, quando ele foi convidado por Simão e alguns líderes para um jantar. E os seus discípulos também foram convidados. Pessoas importantes das cidades foram convidadas. Ali estava Simão à mesa, E quando poucos esperavam, entrou uma mulher que já era muito conhecida de Jesus. A Bíblia diz que Jesus expeliu 7 demônios dela, 7 vezes ela caiu no pecado e Jesus a perdoou. E agora ela chega com um perfume caríssimo, muito tempo de trabalho, anos de trabalho. Ela quebra aquele vaso de alabastro,
unge a Jesus, perfuma os seus pés também e enxuga com os seus cabelos. Ela não queria ser notada por ninguém, mas o perfume, raro, caríssimo, exalou por toda a sala e ela foi notada. Judas, o tesoureiro dos discípulos, né, já falou em tom de reprovação, por que não foi vendido esse perfume tão caro e doado aos pobres? Mas ele não tinha interesse pelos pobres. Judas roubava dinheiro que era colocado na bolsa, né, para manter a pregação do evangelho, ele roubava. Simão, o dono da casa, do ambiente onde foi chamado, a criticou em seu coração, falando que se Jesus realmente fosse o Messias, reconheceria que aquela mulher era muito pecadora. Ali estava diante deles Maria Madalena. Interessante que Simão foi o próprio que levou Maria Madalena ao adultério, o tio dela. E agora estava julgando ela por ser pecadora e porque Jesus permitiu que ela fizesse aquilo. Aí Jesus fez uma comparação: Simão, Simão, se você, quem será mais agradecido? Aquele a quem é muito perdoado ou aquele a quem pouco é perdoado? Aquele que é muito perdoado. E aí Jesus disse: o que essa mulher fez será contado até o fim dos tempos, porque hoje ela está me preparando para o meu sepultamento. Muito interessante esse texto, né? Deus oferece a liberdade da dependência como uma alternativa à liberdade de independência. O que Deus está falando aqui? Parece uma controvérsia esse texto. Não é. Deus oferece a liberdade da dependência, ou seja, você ser livre e depender dele, para que você possa ser independente do pecado e do inimigo. Hoje as pessoas pensam que são independentes sem Deus, mas elas nem veem que elas estão envolvidas com as drogas, com álcool e tantas coisas erradas que só trazem felicidade para ela e para quem elas entram em contato. E acham que são livres, na verdade são dependentes do inimigo. O que Deus nos dá? A liberdade. Se Deus é nosso parceiro em todos os momentos e sob todas as circunstâncias, estaremos livres e sem preocupação com as incertezas. A fidelidade se resume em responder com amor extravagante ao amor super extravagante que Jesus derramou na cruz. Não existe nada no mundo, nem na eternidade, que possa pagar o que Jesus fez por nós. Não existe como pagar esse preço. Apenas aceitar essa dádiva. Essa concepção irá transformar nossas orações. Ao invés de falar, me dê, Senhor, nós passaremos a falar, usa-me, Senhor. Olha que diferença. Muitas pessoas só vão na igreja pedir, mas Deus está falando aqui que quando você se entrega a Ele, você vai na igreja e falar, Senhor, usa-me, usa-me. Senhor, tudo que eu tenho e tudo que eu sou é teu. Essa atitude nos leva a uma completa dependência de Deus e de sua providência. Deus não está falando que você vai doar para ganhar mais, para ficar rico, nada disso. Deus está falando para você ter sabedoria, estudar a tua palavra, seguir os conselhos de Jesus e se doar assim como Jesus doou. Ou seja, toda doação direcionada para salvar pessoas. O princípio do faça agora. A verdadeira dependência nos leva à ação. A depender de Deus não significa procrastinar, deixar para depois. Devemos começar hoje. O princípio da atitude alegre. Quando começamos a viver além de nós mesmos, e doamos nosso tempo, nosso talento e tudo mais, quando começamos a viver além do nosso mundo do eu, isso muda a nossa mentalidade. Ou seja, você vai passar a tirar o foco do eu, mas vai ser uma pessoa saudável emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Porque agora você vai ser guiado e transformado e usado pelo poder de Deus. Irmãos, que bênção! Que bênção! O princípio do rio. Nossa vida não deve ser como um rio e não como um reservatório. Se você colocar água num reservatório e não tirá-la de lá, com o tempo ela acaba se estragando também. Agora um rio, ele é corrente. Por onde passa ele abençoa o ser humano, a natureza, os animais, todos desfrutam do rio, mas ele continua correndo e abençoando, nunca para, alimentando e abençoando as pessoas. Assim deve ser o cristão. O princípio, quem tem quem? Isso é bem interessante essa pergunta, quem tem quem? Até que Deus esteja no controle da minha vida, estou fora de controle. Enquanto Deus não estiver controlando a sua vida, você não se entregar a Ele, você é uma pessoa fora de controle. Não importa os títulos que você tem, faculdade, doutorado, tudo que você pensar que você possa ter, você é uma pessoa sem controle. Porque você está indo como
como aquele que vai para o matadouro, está indo para um lugar que vai te levar à perdição. Não é o quanto temos do mundo que dita nossa generosidade para com Deus, mas o quanto Deus tem de nós. O quanto Deus tem de nós. Ou seja, para Deus ter alguma coisa de nós, eu preciso me entregar. Ele não força. Ele nos dá o livre poder de escolha. Em quem vou confiar? Como se tornar dependente? Dependente de Deus, para ser livre. Como se tornar dependente? Lembra que quando Jesus ficou 40 dias e 40 noites em jejum, na preparação para o seu ministério, quando ele já estava fraco, cansado e com muita fome, Satanás apareceu a ele. E Satanás, ele usou com Cristo as 3 mais fortes tentações que ele tem para derrubar as pessoas. As 3 maiores tentações que ele tem. E a primeira ele usou com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, né? A alimentação, né? E Jesus estava faminto, e perto de Jesus tinha pedras com aparência de pão, e Satanás já chegou colocando dúvida no ministério em Jesus, na pessoa dele. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha só, então muitas pessoas se vendem por causa, não é por causa de riqueza, por causa de pouca coisa. Por pouca coisa, né? Se entrega. Mas sabe como Jesus venceu essas tentações, irmãos? Tantas essa aqui como as outras. Olha lá, às vezes a pessoa se perde um pouquinho de pão, né? Como está escrito. A terceira tentação, que é uma das tentações que as pessoas mais caem nesse mundo, é a cobiça, o dinheiro, né? E Satanás, ele disse para Cristo: se tu me adorares, todo mundo, ele mostrou para Jesus todos os mundos, os reinos, as glórias, tanto do presente como do futuro, né? E disse: Jesus o adorasse, tudo era dele. Quantos de nós Satanás fez essa oferta e nós aceitamos, né? Deixamos de ser dependentes de Deus para ser dependentes de Satanás. E já sabe o final, ruína. Então, para você não cair nas mais poderosas tentações de Satanás, olha, que ele usou contra Cristo e usa contra nós hoje. Você precisa conhecer a Bíblia para dizer está escrito, para não cair. Primeiro, creio que tudo que eu tenho chegou até mim pela poderosa e amorosa mão de Deus. Segundo ponto, devo aprender a viver satisfeito com a provisão atual de Deus para a minha vida. Paulo, o grande apóstolo Paulo, dizia: eu aprendi a viver na escassez e aprendi a viver na fartura. Estou contente em todos os tempos, porque Paulo se entregou a Deus. Não importava a circunstância, Paulo era de Deus. E Deus o guiava em todas as situações. Terceiro, irei honrar a Deus dando a primeira parte das minhas rendas para o propósito dele nessa terra. Então, irei honrar a Deus com a primeira parte. Qual é a primeira parte? 10%, que é o dízimo. 10%, depois a oferta. A irmã White ainda fala que nós temos que dar o dízimo do pobre. Ofertar um dízimo de 10% para as pessoas, para a igreja administrar para as pessoas carentes, né? E colocar lá na salva, escrito dízimo do pobre. Quarto, separarei uma porção das minhas finanças em uma poupança para emergências e oportunidade para os anos posteriores. Então você não deve gastar tudo, você deve guardar uma parte todos os meses do que você ganha, formando um fundo de reservas. Você vai ver que Deus vai colocar pessoas no seu caminho, que são fiéis a Deus, que estão carentes, necessitados, você pode ajudar essas pessoas. E para o seu próprio bem, se haver uma escassez no futuro, você tem uma pequena reserva. Quinto, viverei com os ouvidos abertos à disposição de ouvir qualquer sussurro de Deus quanto às minhas finanças. Irmãos, vai chegar um momento, e não está longe, que todas as nossas posses nós deveremos desfazer delas. Tudo. E empregar na pregação do Evangelho. Olha o que eu estou falando, isso está escrito. E quando está escrito, irmão, não, que ninguém venha contra o conselho, porque está escrito. Não vem de Deus outro conselho. Vai chegar um momento que nós devemos dispor de todas as nossas posses. Mas só vai saber o momento certo de dispor das posses aqueles que têm relacionamento com Deus, que levantam de madrugada, estão estudando e vão sentir o sussurro de Deus. Daniel, esse é o momento. Vendo? E a irmã White diz o seguinte, ó: muitos dos adventistas se perderão por causa das posses, não se desfarão delas. Vão aceitar a lei dominical, vão aceitar não comprar nem vender,
porque não querem perder as posses e os benefícios do mundo. Olha que texto, irmãos, que texto. Eu não quero dizer que você tem que sair agora, colocar uma plaquinha de venda e começar a vender tudo. Primeiro, você vai conversar com o teu parceiro de oração principal, que é tudo para você, que é Deus. E peça a Deus orientação em tudo. Se a posse é pequena ou é grande, Deus vai te orientar quando se desfazer delas. E Deus vai enviar até você a oportunidade para que você possa vender. Não fique sem as orientações de Deus a respeito desse assunto. Leia o livro Conselhos sobre Mordomia, que lá tem muitas orientações a respeito desse assunto. É algo desafiador para nós adventistas. Muito desafiador. Por quê? Porque hoje nós somos apegados aos bens também. E não devemos mais aumentar nossas posses. Isso ela já aconselhou. Não aumente mais vossas posses. Viva com o que tem e o que você ganha mais, já começa a investir na pregação do Evangelho. Ainda há 2/3 da população mundial que não conhece o Evangelho. Então precisamos estar atentos a isso. A base da verdadeira fidelidade é a compreensão do que Cristo fez por mim. Com essa compreensão, tudo o que eu faço por Ele não vai parecer uma extravagância, e sim uma expressão de gratidão e dependência. Que maravilha, irmãos. Você chegar a ter um relacionamento com Deus tão perto, tão próximo, tão agradável, que tudo que você faz por Ele não é extravagância, não é perder nada. É você saber que o seu coração está muito feliz por fazer isso, por poder participar da obra de salvar pessoas. Todos os anjos estão envolvidos na obra de salvar pessoas. O Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão envolvidos na obra de salvar pessoas. Porque nós que estamos perdidos e Jesus nos oferece a salvação, não vamos participar dessa salvação. Jesus deixou o trono, o céu, tudo que ele tinha lá em cima e veio aqui como servo, para que pudéssemos ofertar a salvação. Isso é vida plena. Vida plena. A entrega de todas as suas faculdades nas mãos de Deus. Nós estamos no 8º dia, ainda temos a mensagem do dia 9 e do dia 10. Mas vocês viram que desde o primeiro dia, Deus está mostrando as principais áreas da tua vida e como você deve conduzir em cada uma delas. Principalmente, irmãos, porque nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. O mundo está no fim, o mundo não aguenta mais. E nós não devemos mais olhar para esse mundo, mas olhar para o alto. Todas as profecias se cumprindo, os sinais diante de nós. O mundo está entrando como diz a irmã White, é uma verdadeira massa, né, vacilante, né, assim, quase a desmoronar. Nós precisamos estar atentos a isso e nos preparar para a volta de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus os use para que você possa meditar e estudar mais sobre esse assunto, que ele é importantíssimo para a nossa salvação também, tá? E amanhã nós temos o 9º dia de oração. Obrigado e até amanhã, pessoal. Deus abençoe a todos.